Desde sempre a humanidade foi fascinada pelos extremos, o máximo e o mínimo. O prédio mais alto do mundo e a menor das cabanas, montanhas imponentes e vales profundos, planetas gigantescos e minúsculos satélites. Em todas as escalas buscamos os limites. E esses não são apenas números, são reflexos da curiosidade insaciável do ser humano em descobrir até onde dá para chegar. Em outras palavras, a história de Gulliver e os pequenos habitantes do seu mundo é um tema eterno para a nossa espécie. Olá, pessoal! E até mesmo um conceito abstrato como a temperatura não escapou dessa mania de comparação. Será que existe um limite para o quão quente algo pode ficar? Ou será que é possível existir um frio ainda mais intenso que o zero absoluto? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. E no vídeo de hoje a gente vai explorar a temperatura mais alta possível e também uma revelação surpreendente. O zero absoluto talvez não seja o limite final. Sim, dá para ir ainda mais baixo. Qual é a temperatura mais alta do universo? Se alguém te perguntasse qual é a maior temperatura que existe no universo, o que você responderia? A cratera incandescente de um vulcão, talvez? Infelizmente, essa não é a resposta. E o núcleo do Sol, então? Não é uma má escolha, mas ainda está na categoria do morno. No grande colisor de Hadrons, na Suíça, a temperatura pode chegar a incríveis trilhões de graus. Isso acontece quando prótons colidem uns com os outros. É uma temperatura que supera com folga até mesmo o interior das estrelas mais quentes. E mesmo assim, ainda não é o limite. De acordo com os cálculos, o universo, logo após o Big Bang, chegou à marca de 1 trilhão de graus. Mas e acima disso? Onde fica, afinal, o limite máximo? Será que a temperatura tem mesmo um teto? No nosso dia a dia, parece que dá para deixar algo mais quente só jogando mais combustível, né? Mas na física do mundo real, as coisas não funcionam assim tão fácil. A verdade é que a temperatura tem sim um limite. Acima disso, simplesmente não dá mais para aquecer, nem mesmo na teoria. Esse limite se chama temperatura de Planck, algo em torno de 1,416 vezes 10 elevado à 32ª potência em Kelvin. Ou, se vocês gostam de ouvir números enormes por extenso, então preparem-se. São 1,416 vezes 100 nonilhões de graus Kelvin. Nessa temperatura surreal, começam a surgir fenômenos que ninguém jamais viu. As leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Os cálculos indicam que na temperatura de Planck, a energia atinge um ponto tão extremo que até uns buracos negros microscópicos podem surgir. O próprio tecido do espaço começa a colapsar sobre si mesmo. E no mundo da física, até esses acontecimentos drásticos são tratados como transições de fase. E toda transição de fase exige energia. Ou seja, a formação dos buracos negros consome tanta energia que o sistema não consegue ficar mais quente. Um bom exemplo é quando a água se transforma em vapor. Se você continua aquecendo a água, a temperatura sobe até atingir o ponto de ebulição. Mas a partir do momento em que ela começa a ferver, não importa quanto calor você adicione, a temperatura simplesmente não passa disso. Isso acontece porque durante a transição da água para o vapor, a energia é usada para a mudança de estado, e não para aumentar a temperatura. Do mesmo jeito, quando o sistema atinge a temperatura de Planck, ele não pode mais esquentar. Toda a energia extra é usada para gerar buracos negros, e o espaço-tempo entra no estado de superaquecimento caótico e instável. Qual é a temperatura mais baixa que existe? Já entendemos qual é o limite superior. Agora vamos descer até o limite inferior. E esse lado é ainda mais fascinante. Já adiantando, o zero absoluto não é tão absoluto assim. Sim, é possível existir algo ainda abaixo dele. Mas o mais surpreendente nem é isso. A menor temperatura possível é, na verdade, mais alta do que a maior temperatura possível. Sua cabeça começou a dar um nó tentando entender isso, né? Ou ainda tá tudo bem por aí? Bom, então vamos continuar. Antes de mais nada, o que exatamente significa zero absoluto ou zero Kelvin? Isso corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Quem prestava atenção nas aulas deve lembrar que a temperatura é uma medida de energia.
Mais precisamente, indica a energia média do movimento de translação das partículas. Ou seja, é uma média estatística. Em qualquer sistema há moléculas que se movem rápido, ou seja, quentes, e outras mais lentas, ou frias. Mas a maioria não está nem tão rápida nem tão lenta. Elas ficam no meio do caminho. E é essa média de velocidades que define a temperatura do sistema. É como aquela piada da temperatura média do hospital. Na UTI, pode ter paciente com 40 graus de febre. Enquanto isso, no necrotério, está tudo a 0 grau. Mesmo assim, a temperatura média do hospital todo dá 36,6 graus. Quanto mais fria é a temperatura de um sistema, mais devagar as moléculas se movem. Segundo os livros, a menos 273,15 graus Celsius, elas param completamente. Mas a realidade não é bem assim. É aqui que entra a mecânica quântica. Em especial o famoso princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não dá para saber com precisão a posição e o momento de uma partícula ao mesmo tempo. A partir daí, tudo passa a ser uma questão de probabilidades e acaso. Se uma molécula parasse completamente, sua posição estaria definida e seu momento seria zero. Mas isso violaria o princípio da incerteza. Na prática, mesmo no zero absoluto, as moléculas ainda mantêm uma energia de ponto zero, e até um vácuo continua tremendo discretamente. Isso mesmo, o muro congelado do zero absoluto tem, na verdade, uma pequena brecha. Então, será que dá para arrebentar esse muro usando as leis quânticas? E a resposta é: sim, dá. Vamos tentar enxergar a temperatura a partir da ótica quântica. Todo sistema com moléculas pode ser pensado como se tivesse níveis de energia em degraus, como uma escada. Quanto mais quente o sistema, mais moléculas estão nos degraus superiores. E conforme a temperatura cai, essas moléculas vão descendo para níveis mais baixos de energia. Grave bem isso. Quando a temperatura diminui, as moléculas descem na escada de energia. No zero absoluto, todas elas se estabilizam no último degrau, lá embaixo. A partir dali, não tem como descer mais. A entropia do sistema também não consegue diminuir mais. Fim da linha? De acordo com as leis da física clássica, sim. Mas nós já decidimos confiar nas regras do mundo quântico, lembra? E essas regras vivem quebrando as expectativas. Sabe quando você está perdendo no xadrez? O que dá vontade de fazer? Isso mesmo, girar o tabuleiro 180 graus. Aqui, a gente faz o mesmo com a escada. Vira de cabeça para baixo. Aquele último degrau lá embaixo, agora vira o primeiro lá em cima. Não existe nada acima dele. O menor nível de energia do sistema se transforma no mais alto, que não pode subir mais. E além disso, a escada acaba. Na física, chamamos esse tipo de sistema com distribuição invertida, ou sistema com inversão de níveis. E na termodinâmica, sistemas assim são considerados como tendo uma temperatura negativa. Ainda parece confuso? Então vamos simplificar mais um pouquinho. Em um sistema com distribuição invertida, as moléculas que estão no nível mais alto de energia só têm como ir para baixo. E quando as moléculas descem, a temperatura também desce, certo? Ou seja, mesmo depois de atingir o zero absoluto, esse sistema continuou esfriando. Isso significa que ele passou do zero absoluto para baixo. O milagre quântico abaixo do zero absoluto. E não pense que as surpresas acabaram por aqui não. Na verdade, é agora que tudo começa. Esse sistema com distribuição invertida, em que as moléculas estão no nível mais alto de energia, transfere energia sem dó para qualquer outro sistema com temperatura positiva. E reforçando, qualquer temperatura. Mesmo que seja de 1 trilhão de graus. Em outras palavras, ele ainda é mais quente do que isso. Tente imaginar essa cena. Uma molécula a 0K passando energia para outra a 1 trilhão de graus. E com isso, ela mesmo se resfriando para baixo do zero absoluto. Pois é, a mecânica quântica consegue realizar esse tipo de mágica. E tem mais. Sistemas com distribuição invertida ainda escondem outras características de cair o queixo. Por exemplo, à medida que a temperatura sobe, a energia total diminui. Isso porque não existem mais degraus acima para onde as moléculas possam subir. E mais, mesmo se a energia aumentar, a entropia do sistema pode cair. A essa altura você deve estar querendo perguntar, mas e a segunda lei da termodinâmica? Ela continua firme e forte. Nada mudou nesse ponto. Mas afinal, o que é entropia?
é uma medida da bagunça de um sistema. Quanto maior a temperatura, mais rápido e caoticamente as moléculas se movem, e mais desorganizado tudo fica. Só que num sistema invertido, ao aumentar a energia, a temperatura diminui. A gente acabou de explicar tudo isso direitinho. E se a temperatura cai, as moléculas se movem mais devagar, com menos desordem, e a entropia também diminui. Tudo faz sentido. Como inverter os degraus da escada energética? Agora que você já conhece esse sistema tão fora do comum, chegou a hora de responder a pergunta que provavelmente não saiu da sua cabeça. Como isso pode ser feito na prática? Em teorias ou simulações, inverter a escada dos níveis de energia é moleza. Mas e no mundo real? Como isso funciona? A verdade é que dá para fazer e não é tão complicado quanto parece. Quer dizer, não é tão simples assim, mas com certeza é bem mais fácil do que ir até a Lua. Primeiro é preciso usar moléculas que tenham pelo menos 2 níveis de energia, um estado base lá embaixo e um estado de alta energia lá em cima. Aí você injeta energia nessas moléculas usando descargas elétricas, campos magnéticos ou pulsos de luz. Com isso, as moléculas saltam do nível inferior para o superior. Temos um sistema com distribuição invertida, ou seja, um sistema com temperatura negativa. Ficou com a sensação de já ter ouvido algo parecido antes, né? É isso mesmo. É exatamente o princípio por trás do funcionamento dos lasers. Num laser, o meio ativo recebe energia de várias formas, e isso faz com que os elétrons nas moléculas subam para os níveis de energia mais altos, o chamado estado excitado. Então, um último empurrão de energia é dado. E os elétrons, ao caírem de volta para o nível mais estável e baixo, liberam fótons de luz com altíssima precisão. Claro, nem o laser nem o meio ativo chegam de fato a uma temperatura negativa no sentido tradicional. A temperatura negativa só se estabelece entre esses 2 níveis de energia específicos. É um fenômeno quântico que acontece numa escala extremamente pequena. O experimento de Ulrich Schneider. Em 2013, o pesquisador alemão Ulrich Schneider, da Universidade de Munique, conseguiu criar experimentalmente um sistema com temperatura negativa. O artigo descrevendo esse experimento foi publicado na revista Science, no dia 4 de janeiro de 2013, com o título Negative Absolute Temperature for Motional Degrees of Freedom, ou Temperatura Absoluta Negativa para Graus de Liberdade de Movimento. No experimento, átomos de potássio 39 foram resfriados até quase o zero absoluto e organizados em uma estrutura ordenada chamada rede óptica, uma espécie de grade artificial criada com luz de laser. Em seguida, usando campos magnéticos, os pesquisadores elevaram os átomos para um estado de alta energia. Se o sistema estivesse em temperatura positiva, esses átomos tenderiam a se repelir, tornando tudo instável. Mas sob a temperatura absoluta negativa, criada com precisão ao ajustar o campo magnético, os átomos passaram a se atrair, o que surpreendentemente deixou o sistema ainda mais estável. E esse comportamento foi exatamente o que cientistas conseguiram observar no experimento. O motor antigravidade pode virar realidade? E os pesquisadores foram ainda mais longe. No dia 5 de junho de 2024, cientistas da Universidade de Cambridge apresentaram na Conferência Anual da Sociedade de Física, realizada em Fort Worth, Texas, os resultados de um experimento no qual uma nuvem de átomos de potássio 39 foi resfriada até uma temperatura absoluta negativa, revelando um estado quântico totalmente inédito até então. Nesse intervalo de temperatura, os átomos conseguem formar padrões geométricos únicos e complexos, conhecidos como rede Kagomé. Esse gás quântico em temperatura negativa pode exibir um comportamento muito parecido com a energia escura, aquela força hipotética que se acredita ser responsável pela expansão acelerada do universo, agindo contra a gravidade, o que levanta a possibilidade de uma nova forma de matéria. Será que a humanidade está um passo mais perto de construir um motor antigravidade? E você, o que você acha disso? E se você curtiu esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e não esqueça de deixar seu like para apoiar o nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.